Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte, 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Tudo bem nessa terça-feira? Já estreamos ontem, hoje é dia de continuar esse bom trabalho. Você já está com a gente aqui na tela da TV Band Vale. Hoje é dia 6 de maio de 2025. Como está o seu dia? Conta pra mim. Começou já com o pé direito? Então, a gente tem a missão de fazer continuar desse jeito, nessa mesma pegada, com informação e energia. Eu, Luiz Eugênio Silva, peço licença para entrar na sua casa a partir de agora, levando para você, para sua família, as principais notícias da nossa região, os destaques do Brasil e do mundo e trazendo dicas especiais que vão ser muito úteis no seu dia a dia. E a gente começa com o pé direito. Ontem eu não tive o prazer de falar um pouquinho para vocês a respeito desse cenário maravilhoso que a gente desenvolveu para trazer informação. Aqui do nosso lado tem o mapa do Vale do Paraíba. A gente vê o detalhe de Ilhabela separadinho aqui. Tá bem bacana esse cenário, tá bem bonito. Parabéns a todos que correram aí para conseguir fazer esse programa tão bonito para começar a sua manhã. E para começar com tudo, nosso timaço de repórteres, ele está nas ruas, a Carolina Correia e o cinegrafista Adonias Araújo já estão em plena atividade nessa manhã. Bom dia para você, Carol. Então, onde você está nesse momento? A Carol cheia de soldados atrás dela ali. Oi, Eugênio. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Eu estou em Jacareí, no Tiro de Guerra, porque a gente está acompanhando uma ação do Maio Amarelo. E já eu conto tudo para vocês. Carol, eu fiquei até curioso para saber o que vai acontecer, como que essas equipes aí do Exército, das Forças de Segurança, das Forças Armadas vão participar dessa ação. Lembrando que o Maio Amarelo é uma campanha extremamente importante para a segurança no trânsito. E a Carol vai trazer os detalhes para a gente. Ontem, na nossa estreia, nós fomos agraciados com uma linda manhã, não é? Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba estavam com sol, céu claro. E agora vamos ver se isso continua na nossa região? Vamos começar pela Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, ao vivo na sua tela. Faz 13 graus nesse momento na cidade, na Serra da Mantiqueira, belas imagens de Campos do Jordão. Um dia bonito continua por lá. Falei que ontem veio para brindar o Bora com a estreia de um céu bonito, mas a cidade continua muito bonita lá. E agora a gente vai para o Litoral Norte, São Sebastião na tela, região do Camburi pra gente ver como é que está o tempo por lá também, para saber se você pode curtir a praia durante a semana. Faz 20 graus nesse momento na cidade. A CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, nos informa que a travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião, nessa manhã de terça-feira, está tranquila, viu? O tempo de espera é o padrão mínimo, que é o de 30 minutos para os dois lados. Então você vai pegar a travessia de São Sebastião para Ilhabela, Ilhabela para São Sebastião. Pode ficar tranquilo, tranquila, que o tempo de travessia é o mínimo. 30 minutinhos de espera, e se chegar quando estiver saindo a balsa, você espera menos ainda. E agora vamos para Taubaté, imagens ao vivo da cidade. Nesse momento faz 16 graus, um tempo já um pouco mais cinzento ali em Taubaté, mas mesmo assim a gente vê que pode ser um dia claro por lá. Pode ser que esse céu escuro daqui a pouco se dissipe e a gente possa ver o céu bacana da cidade de Taubaté também, gente. Que bacana, né? Vale do Paraíba é muito bonito, como eu falei, tá tudo aqui designado, separadinho, muito bonito no nosso mapa do Bora Vale. Agora, gente, um assunto que está em alta. A fraude bilionária do INSS, porque uma investigação, gente, isso aqui é um assunto que a gente tem falado há bastante tempo, e essa investigação revelou que os envolvidos no esquema gastaram mais de 30 milhões de reais na compra de imóveis. E a Polícia Federal suspeita também que alguns mandaram parte do dinheiro roubado dos aposentados para paraísos fiscais. Quase R$1,5 milhão em dinheiro. Obras de arte avaliadas em cerca de R$2 milhões, fora joias de 700 mil e 61 carros, como Porsches e Ferraris, no valor de pelo menos R$34 milhões. Os bens de suspeitos apreendidos pela Polícia Federal serão um dos pontos de partida para tentar ressarcir os mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas no escândalo do INSS. Também há R$2 bilhões bloqueados de contas ligadas à associação
negociações suspeitas. Mas é pouco. Os descontos ilegais passam de 6 bilhões de reais. Ministros afirmam que a devolução do dinheiro terá de ser um esforço coletivo do governo. A Casa Civil já tem um esboço do plano. A ideia é lançar uma plataforma pela internet, além de um número de telefone, em que as pessoas roubadas possam dar detalhes para o ressarcimento, com base em 3 dúvidas principais. De quanto era a mensalidade não reconhecida, o nome da entidade que fazia a cobrança e o valor total não autorizado. Depois, a Controladoria Geral da União vai cruzar as informações com o banco de dados das associações e sindicatos e pedir a devolução do dinheiro. Se demorar, a Advocacia Geral da União pode entrar em ação com processos judiciais. O problema é que muitos dos aposentados não sabem como identificar os descontos. É o caso da Clarinda. O que eu vou fazer? Vai ficar perdido, porque eu não sei mexer nisso. Ainda não há um entendimento sobre o que fazer nesses casos. O governo também não definiu se a devolução vai ser feita com dinheiro do Tesouro ou das entidades responsáveis pela fraude. Em um momento de baixa na popularidade, o governo quer que o depósito aos aposentados e pensionistas seja feito o quanto antes, até para enfraquecer o discurso da oposição na CPI do roubo dos aposentados. O bloco diz que já conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar outra comissão, desta vez mista, com a participação de senadores e deputados. Preciso investigar e punir exemplarmente quem roubou dos aposentados brasileiros. Inclusive, devolver o dinheiro suado de uma vida toda que foi desviado. Não há necessidade de CPI por uma razão objetiva. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal já desbarataram as quadrilhas que desviavam dinheiro dos aposentados e pensionistas. Hoje o INSS abriu processo administrativo contra 12 entidades acusadas de fraudes. A investigação vai durar até 180 dias e é um primeiro passo para tentar recuperar os recursos de aposentados e pensionistas. E um alerta para os pais agora. Nos telejornais aqui do Grupo Band Vale já está repercutindo. A gente já cansou de falar sobre conteúdos perigosos nas redes sociais, gente, que afetam a vida de crianças e também de adolescentes. A última modinha é a trend da magreza. Vou explicar. Influenciadoras estimulam formas radicais de perder peso. A magreza e o bombardeio de informações que nos ensinam a valorizar um padrão. Foi assim com a Rafaela, aos 16 anos. Eu passava no auge, que eu tava magrela mesmo, com anorexia, 4 dias sem comer. Nada, só água. Agora imagina o que é receber uma enxurrada de conteúdos sobre o assunto o tempo todo. É assustador. A hashtag skinny, ou magreza, inunda as redes sociais populares entre os adolescentes. Nos vídeos, corpos esqueléticos e frases como seja magra até os ossos. Para alcançar a meta, jejuns que duram dias e dietas muito restritivas. O que as postagens nas redes sociais fazem, e é a isso que o mundo está atento, é amplificar de maneira perigosa algo que facilmente pode deixar de ser uma questão estética e se transformar em um grave problema de saúde, fazendo vítimas, inclusive, cada vez mais cedo. No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, já não é mais raro atender adolescentes e até crianças com transtornos alimentares. Quando você vê já pessoas que estão com esse perfil de desnutrição, que são extremamente magros, isso já aponta que está próximo do que a gente chama da anorexia nervosa. Se pegarmos crianças ou adolescentes, isso vai atrapalhar o que seria uma curva de crescimento normal em termos da altura e, certamente, de peso. A Rafaela se livrou da anorexia com a ajuda de terapia, acompanhamento médico e do esporte. E tirar o foco da imagem e colocar na função mesmo, em se sentir forte pelo esporte, isso mudou minha vida muito. Nós temos corpos diferentes e tudo bem. Muita atenção, é um assunto que abrange todos os jovens, né? Porque todos eles estão com acesso à internet desde cedo agora. Vamos continuar nosso aquecimento agora, porque a gente vai falar um pouquinho de esporte, gente. Só para aquecer mais um pouco aqui o começo do Bora. E ontem, então, no programa do Galvão e Amigos, aqui na tela da Band, além da narração esportiva, trouxe uma informação que pode causar certa polêmica para algumas pessoas. Galvão afirmou que a CBF teria aceitado um jogo amistoso entre a seleção brasileira e a seleção russa em território
russo. O problema é que a Rússia está banida de competições esportivas devido à guerra em que está envolvida contra a Ucrânia. Vamos ver o trecho. Vamos lá. Prezado senhor, apresentando os mais respeitosos cumprimentos, eu acuso o recebimento do ofício com convida a Confederação Brasileira de Futebol para um jogo amistoso entre as seleções do Brasil e da Rússia nas datas FIFA de 2025 a ser disputado na Rússia. Essa é a questão a ser disputada na Rússia. Acreditamos que antes da assinatura, acreditamos que a colaboração entre a CBF e a União Russa de Futebol será fundamental. Atenção, hein? Para estreitar laços e engrandecer ainda mais o ecossistema do futebol mundial. No dia 23 de fevereiro de 2022, houve o primeiro ataque da Rússia à Ucrânia. 3 dias depois, a FIFA e a UEFA baniram o futebol russo do futebol internacional. E você aí que está na sua casa, na academia, está na padaria, no ônibus, o que você acha disso? A CBF está certa em acertar essa partida? A Leilane está comigo aqui, ela volta comigo para a gente falar um pouquinho a respeito disso, Leilane. Então, é algo a se discutir, né? O motivo disso, o motivo dessa confusão toda, o pessoal já sabe mais ou menos, mas muita atenção. Essa afirmação do Galvão já está em destaque no noticiário aqui da Band, com tantos anos de experiência, ele sabe o que está falando, não é, Leilane? O Galvão deve ter boas fontes, deve saber muito bem a realidade de fato desse convite e desse aceite da CBF. Bom dia, Luiz Eugênio. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Realmente é uma questão que entra numa polêmica muito grande, porque desde 2022, a Rússia e a Ucrânia se enfrentam numa guerra que já deixou ali milhares de pessoas mortas, desabrigados, e é um conflito que ele se estende, ainda não tem data marcada. Há alguns momentos, tanto Ucrânia quanto Rússia abordam a questão do cessar-fogo, de dar tréguas, mas ainda não se há uma discussão sobre um fim da guerra, né, sobre ali um momento de paz. Então, a Rússia continua banida de muitas classes, né, entre elas o futebol, também tem questões econômicas que a Rússia enfrenta alguns bloqueios mundiais por conta dessa guerra com a Ucrânia, e entra essa questão, como que o Brasil, que teoricamente está contra, né, a questão da guerra, a luta a favor da paz, promove e pretende participar de um momento, né, esportivo, que teoricamente o esporte ele é para unir as pessoas, para justamente celebrar as conquistas de uma nação e a felicidade do povo. Como que se faz isso num país que está em guerra e que já matou aí milhares de pessoas? Então essa é a grande questão, por isso a revolta do Galvão também ontem, né, no programa, e claro que a gente traz esse assunto para o Bora, porque realmente é algo que precisa ser discutido. Então fica a dúvida aí, né, será que isso realmente vai para frente, será que não vai? Em que posicionamento o Brasil deve se colocar? Como é que isso deve ser desenrolado daqui para frente? Afinal das contas, né, a seleção brasileira é motivo de muito orgulho, mas entra num conflito aí que não é só entre o futebol, vai também para uma questão de paz mundial, né, GG? Sem dúvida, Leilane. A CBF ela é bem popular e popularesca também, podemos dizer assim. Então, a reação do público faz diferença nas decisões. A gente teve essa polêmica recente com a camisa vermelha. Acabou que a CBF colocou uma nota oficial afirmando que isso nunca esteve de fato em pauta e talvez com a repercussão também desse aceite do jogo, de um suposto amistoso entre Brasil e Rússia, possa fazer com que eles mudem de ideia também. Leilane volta daqui a pouco trazendo mais informações, sempre cirúrgica a Leilane nos seus apontamentos ali. E eu lembro, gente, que dá para você participar com a gente conta, na verdade, com a sua participação ao vivo aqui no Bora Vale. O nosso WhatsApp já está na tela para você, é o 12 aqui na nossa região, 99782 97 mesmo, 82 5407. Até eu decorar esse telefone, 99782 5407. Já tem mensagem, isso? Já tem participações com a gente? Olha lá, já tem gente participando conosco no Bora. Muito bem-vindo, gente. É o Jorge do Alto de Santana. Seja bem-vindo, Luiz Eugênio. Um abraço para você, Jorge. Muito obrigado pela participação, viu? Um grande abraço para você, para sua família, que nos acompanham aqui no Bora Vale, Zona Norte, São José dos Campos, Alto de Santana. A Tânia Manfra participando com a gente também. Bora! O Bora animado dela ali. Estou na audiência. Tânia Manfra de Taubaté, muito obrigado. Olha que céu bonito que está em Taubaté. Eu acabei de falar que o céu em Taubaté estava começando a clarear. Olha aí, a imagem da Tânia mostra pra gente que de fato já está mais claro. Ela escreveu até um Bora Vale ali na foto, hein? Bacana, um abraço para você, para todos que nos acompanham em Taubaté também.
o Everaldo. Abraço, Everaldo, de Macaúbas, Bahia, minha cidade, Macaúbas. Bom dia a todos, coisa linda essa estreia, parabéns. Deus abençoe a todos, parabéns. Lu, meu querido Lu, é meu apelido para minha família, gente. É Luiz Eugênio. O pessoal lá na família me chama de Lu, por incrível que pareça, né? O Eugênio fica mais aqui na parte técnica, digamos assim. Um grande abraço a todos que acompanharam a estreia do Bora ontem. Eu estou muito feliz ainda. O rosto está até doendo de tanto ficar sorrindo o tempo todo, gente. E agora só, peço sua atenção para essas imagens de agora a pouquinho, coisa que está acontecendo nesse momento. Daqui uns dias em Taubaté vai ter uma inauguração de um supermercado que começou hoje, né? Começou as obras ali, também o chamamento. O mutirão para contratações está sendo registrado nesse momento. A fila estava ainda gigantesca. Olha só, a gente vê, isso é tudo gente que está procurando trabalho lá na cidade. Várias quadras, o pessoal ali tem carros, tem pessoas. Esse mutirão acontece até quinta-feira no Parque Senhor do Bonfim. E mais informações você pode acompanhar na primeira edição do Band Cidade, que começa logo mais 12h30. Amanhã aqui no Bora a gente vai trazer mais informações a respeito disso também. Ao longo de toda a programação você vai ter detalhes a respeito dessas vagas que estão abrindo ali na cidade de Taubaté e também, claro, como participar e como isso ajuda a economia da cidade, né? Vamos fazer uma pausa já para tomar uma água? Já chegou a hora? Como passa rápido, né, gente? Eu volto em instantes, já está preparando o almoço você? Já tomou café? Tem gente que nem tomou café essa hora ainda. Já tomou café, está preparando o almoço? Fala pra gente. Daqui a pouco tem a sua participação, suas mensagens no ar. Imagens ao vivo de São José dos Campos, a gente volta já já. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na Junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos de volta com Bora Vale. Agora o nosso assunto é o Maio Amarelo. A gente está em maio, gente, é o mês de conscientização, combate também para um trânsito mais seguro, combate às mortes no trânsito, à violência no trânsito. É um mês focado num trânsito mais seguro. Por isso, ações são realizadas em todo o Brasil e em Jacareí, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza diversas ações e a repórter Caroline Corrêa, que já apareceu no começo do jornal para trazer uma prévia, já está por lá e nos traz os detalhes a respeito dessa ação. Bom dia, Carol. Agora sim vai explicar com detalhes para a gente por que ela está com alguns agentes de forças de segurança ali. Campanha bacana, um mês de conscientização. Fala pra gente o que está rolando em Jacareí, Carol. Bom dia.
Oi, Eugênio, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Estamos no Tiro de Guerra aqui em Jacareí, porque os meninos estão participando de uma simulação de trocar de lugar com um motorista de veículos de grande porte, ou seja, caminhões e ônibus, porque a gente sabe que esses veículos têm um ponto cego diferente do carro. Então, eles estão aprendendo aqui na prática sobre isso. E para entender melhor sobre essa ação, vou conversar agora com Roberta Abreu, que é secretária adjunto de Mobilidade Urbana de Jacareí. Bom dia, secretário. Conta pra gente, né, essa ação que está acontecendo aqui hoje. Essa ação é sentindo na pele. Os atiradores aqui do Tiro de Guerra simula estar dirigindo o ônibus e percebe que não consegue visualizar os pontos cegos. E se a pessoa estiver nesse ponto cego, pode correr a questão do sinistro. A gente sabe que a maioria desses acidentes acontece com moto ou bicicleta. E essa é a ideia da ação, né? Trazer conscientização para esses pedestres também, né? Sim. Toda a pessoa do trânsito precisa ter essa preocupação. Tanto o pedestre como o ciclista ou motociclista, saber que tem esses pontos cegos para evitar os acidentes. Além dessa ação aqui, vão ter outras em Jacareí para trazer conscientização para o motorista, para o pedestre, todo mundo que faz parte do trânsito? O mês amarelo, a gente intensifica essas ações, tá? E o ano todo tem as ações para educativos, mas o mês amarelo é um ponto crucial para que a gente possa melhorar a educação no trânsito. E como é que vão funcionar essas ações? Nós teremos blitz educativas com ciclistas, motociclistas, blitz mirim nas escolas, com as empresas também nós teremos várias ações o mês inteiro do mês amarelo. Obrigada pelas informações. O Adonias mostrou o pessoal aqui atrás que está participando dessa simulação, né? Uma parte entra e observa, senta lá no banco do motorista e tenta enxergar as bicicletas. Mas é difícil, viu, Eugênio? Eu já fiz o teste, realmente não dá para ver, é um ponto cego, então é importante ter ações como essa. Além dessa aqui em Jacareí, outras vão acontecer na nossa região. Hoje, o Detran também faz uma ação com pedestres no centro da cidade, em São José dos Campos. Lembrando que teve um aumento nas mortes de trânsito na nossa região no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado. Esse ano, 103 pessoas morreram e a grande maioria eram motociclistas. Por isso que é importante a gente fazer uma ação, acompanhar ações voltadas aos motociclistas. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Carol, pelas informações. Informação importante, né, nesse mês de combate às mortes no trânsito, nesse mês de atenção ao trânsito para evitar, né, como a Carol falou, aumentou a quantidade de sinistros aqui na nossa região e a gente quer que essa realidade se transforme, mude e essas campanhas educativas podem fazer a diferença. Aproveitando o assunto que a gente está falando aqui de trânsito nesse momento, a gente vai voltar com a Leilane, que tem informações sobre o movimento nas estradas nesse momento, para você como sair de casa da melhor forma. Leilane, motorista faz uma viagem tranquila nas cidades da nossa região, precisa de um pouco de paciência. Como é que está o trânsito nesse momento? Se o motorista for utilizar a Via Dutra, vai precisar de um pouquinho de paciência, viu, GG? Porque tem alguns pontos de congestionamento. São 3 pontos. 145, sentido Rio de Janeiro, são 5 quilômetros de congestionamento. Já no 157, ainda no sentido Rio, também tem uma questão de congestionamento, porque acontece uma obra ali nesse 157 já há algum tempo e o trânsito por ali está bem lento, então o motorista precisa ter paciência. Já em Taubaté, no quilômetro 107, no sentido São Paulo, também tem 2 quilômetros de congestionamento. Já nas outras rodovias, Oswaldo Cruz, que liga ali, né, Taubaté com Ubatuba, trânsito tranquilo por ali. Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga aí a nosso Vale do Paraíba com Campos do Jordão, motorista também tem tráfego normal por ali, mas precisa ter um pouquinho de cuidado com a neblina, porque tem alguns pontos ali que a visibilidade não está muito boa. Já na SP55, a Rio Santos, também tudo tranquilo por lá, tem boa visibilidade. Se você está pensando em subir para cá para o Vale ou descer para o litoral, a Serra, na Tamoios ali, trânsito tranquilo, o motorista faz uma boa viagem. Então, preciso atenção somente na Via Dutra, 3 pontos de congestionamento, ok? Então, boa viagem para você aí, motorista. Motorista que está pegando o trânsito nesse momento, eu vou pedir para a Leilane ficar aqui, porque tem um outro assunto que eu quero que ela discuta comigo aqui. Tem notícia de crime na nossa região. Um homicídio foi registrado na cidade de Jacareí também, onde a Carol está nesse momento. Ontem à noite, violência na nossa região. Infelizmente, né, Leilane? Conta para a gente, então. A gente está no 5º mês do ano e a gente já tem mais um homicídio. Conta para a gente o que aconteceu em Jacareí.
Sim, infelizmente, né, a gente traz notícias assim. Uma situação muito inusitada aconteceu no bairro de São Silvestre, em Jacareí, ontem. Um homem foi encontrado, a família, na verdade, foi até a polícia para procurá-lo, a irmã desse rapaz, dessa vítima, e ele acabou sendo encontrado dentro do porta-mala do carro. A família suspeitava de suicídio a princípio, mas quando o homem foi encontrado com as mãos amarradas e também com muitas marcas de violência pelo corpo, foi então a polícia acredita que tenha sido um homicídio, foi descartada a possibilidade de suicídio. Isso aconteceu na noite de ontem, no bairro de São Silvestre, em Jacareí, e até o momento ninguém foi preso. A polícia, realizando as investigações, foi até a casa da vítima e encontrou uma arma, né, sem registro. Então, tinha uma arma na casa da vítima, ainda não se sabe, né, de quem era exatamente essa arma, mas a polícia segue fazendo esse processo de investigação. Então, um homem de 36 anos foi assassinado ontem à noite no bairro São Silvestre, em Jacareí. Ninguém foi preso, mas a polícia segue investigando aí os motivos do crime, se foi acerto de contas, o que aconteceu, o que motivou para que uma situação dessa tenha acontecido, né? Já que o homem foi encontrado com as mãos amarradas e muitas marcas de violência pelo corpo, e ele foi encontrado dentro do porta-mala de um carro. Eugênio. Obrigado, Leilane, pelas informações. Realmente muito triste. A Leilane volta com a gente daqui a pouco, trazendo mais detalhes. Isso tudo está sendo apurado em tempo real aqui, viu, gente? Por isso que a Leilane está ali com aquele monte de telas atrás ali. Aquilo é o que está acontecendo no Vale e a gente apura na hora que acontece. E agora eu quero ver a sua participação aqui no Bora. Tem mensagem chegando no nosso WhatsApp, é o 12997825407. Lembrando que aqui você pode mandar sua foto tomando café também, fazer uma reclamação para a gente apurar, dar a sua sugestão de assuntos para a gente puxar aqui no Bora também. Então, vamos ver quem está participando com a gente, o que o pessoal está achando do programa nessa terça-feira. É o André que está conosco de São José dos Campos. Bom dia, parabéns. Luiz Eugênio Carlos, pela nova estreia, estou ligado aqui todos os dias. Um abraço para você, André, um grande abraço, muito obrigado pela participação, obrigado por estar conectado com a gente logo pela manhã. O Luiz está conosco também de Caçapava. Bom dia, Eugênio. Sou o Luiz Tolosa aqui de Caçapava. Parabéns pelo trabalho e é muito bom ter notícias logo de manhã. E a gente está aqui para isso, viu? A gente colocou o programa num horário em que vocês ali estão naquela correria e precisam de informação do que está acontecendo. É isso que a gente faz, viu? O Reginaldo está conosco também. Bom dia. Muito bom esse jornalismo, muitas informações e prestação de serviço aos telespectadores. Excelente dia. Um excelente dia para você também, Reginaldo. Muito obrigado, viu? A gente vai fazer uma rápida pausa aqui, é bem rapidinho mesmo. Continue mandando mensagens pra gente. Anota o número, você que não anotou ainda. 997825407. E no próximo bloco tem o quadro Bora pra Sustentabilidade. Agora, vamos rapidinho dar uma olhada no litoral norte, imagens ao vivo de Ilhabela. Essa é a praia de Jabaquara, 21 graus nesse momento, lá no litoral norte. Voltamos já já. De segunda a sexta, no seu fim de noite, o que rola no seu time do coração, nos campos, nas quadras, nos ringues e nas pistas. Tudo isso e muito mais aqui no Esporte Total. O Vale Sul Shopping traz o brilho que sua mãe merece. Junte R$600 em compras, troque por um colar com cristal Swarovski e concorra a um Honda ZR-V. Até 11 de maio, no Vale Sul Shopping. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Vem aí! Vem aí!
Amnésia a Festa. Show com X-Rock e Auto Rockers. DJ Tavinho com Videomix. Mixando os melhores clipes dos anos 80. E ainda, Duty Sax Live. Os melhores remixes com sax ao vivo. Amnésia a Festa. 9 de maio, na Pink Elephant Aquarius Hall. Ao lado do Boi Galê, em São José dos Campos. Ingressos promocionais à venda no site facilitaingressos.com.br. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Patrocínio, Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para o seu churrasco. E a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941, Bosque dos Eucaliptos. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos de volta com o Bora e você já pensou, gente, que existe só um planeta e que nós precisamos cuidar muito bem dele? Sustentabilidade agora. Por isso, aqui no Bora, toda terça-feira nós teremos o Bora para a Sustentabilidade para te ajudar a entender como cada um de nós pode contribuir, como nós podemos ajudar percebendo, né, esses problemas que o planeta pode ter, e claro, toda a biodiversidade, toda a beleza do Vale do Paraíba. A gente está recebendo hoje aqui o Fabiano Porto, ele é diretor do Instituto Regeneração Global, para falar com a gente sobre uma expedição que foi feita no Rio Buquira, para entender também, para fazer um diagnóstico ambiental dos rios da nossa região. Fabiano, então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O Rio Buquira é um rio que corta São José dos Campos, ele pega ali na região norte da cidade também. Conta pra gente, primeiro, como veio essa ideia de fazer um diagnóstico do Rio Buquira? Porque a gente está no Vale do Paraíba. Então, qual que é o rio de destaque? O Rio Paraíba. Mas tem esses outros rios também. Conta pra gente então, o Rio Buquira se tornou destaque por quê? Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo novo programa. Bom dia a todos que estão em casa. Bom, exatamente, como você disse, né? A cidade ela é conhecida pelo Rio Paraíba do Sul, mas nós temos vários outros rios importantes aqui na cidade, né? O Rio do Peixe, o Rio Jaguari e o Rio Buquira. O Rio Buquira, ele é muito interessante, porque ele é um rio esquecido. Ele é um rio, digamos assim, quase num estado de abandono, assim, tanto do ponto de vista de estudos técnicos relacionados a ele, quanto do ponto de vista de ações, de fato, para evitar, por exemplo, os seus alagamentos, suas enchentes. Nós vemos repetidamente problemas acontecerem no Rio Buquira, então, para que a gente possa se localizar, né? O Rio Buquira nasce na Serra da Mantiqueira, em Monteiro Lobato, e ele vem descendo e vem serpenteando a SP-50. Quando a gente vai para aquela cidade, Monteiro Lobato, São Antônio do Pinhal, a gente vê esse rio do nosso lado ali. Então ele vem serpenteando e ele vai cair ali no Costinha, Buquirinha, e ele vai para a Zona Norte até desembocar no Rio Paraíba do Sul, aí conectando novamente com esse rio. Então, um dos mais importantes efluentes do Rio Paraíba do Sul. Só que o que acontece? Ele tem casos de enchente. Ano passado mesmo, a gente teve mais de 100 pessoas, 100 famílias atingidas com uma das maiores enchentes que aconteceu em Monteiro Lobato, e a água veio descendo de Monteiro Lobato e atingiu a cidade da Zona Norte. Quem mora no bairro dos Freitas, Costinha, Buquirinha, sabe o problema que é esse rio. Já teve que ser feita uma nova ponte. Então, o objetivo foi como que a gente pode compreender melhor esse rio para que a gente possa cuidar e regenerar dele. Perfeito. E o Fabiano, ele fez uma expedição lá no Rio Buquira. Nós temos as imagens que mostram essa aventura que aconteceu. Pegou a região norte da cidade ali e toda a extensão do Rio Buquira. Ele foi vendo os detalhes desse rio, quais são as riquezas e os problemas ambientais ao longo de todo o Rio Buquira. Como ele falou, acompanha a zona norte de São José dos Campos ali. Um detalhe bastante importante também, Fabiana, como você disse agora, é que o Rio Buquira está bem próximo da SP-50. Sim. E a gente vê em alguns momentos dessa expedição que você fez ali, que a erosão do rio pode acabar chegando perto dessa rodovia e causando problemas ainda maiores na ligação entre São José dos Campos, Monteiro Lobato, São Francisco Xavier. Sim, perfeito. Ali a gente vê ali nas imagens, né, que o rio ele está com um problema muito grave de erosão devido à falta de mata ciliar.
E a gente, como os solos são porosos, né, muitos aqui, muito arenoso na nossa região, isso favorece a erosão, né? Então, o que acontece com a erosão? A gente não tem a mata ciliar ao redor do rio, isso vai perdendo essa capacidade de proteção dessa margem, a margem vai ampliando, vai alargando cada vez mais. Como eu falei que o rio vem da Serra da Mantiqueira, ele vem às vezes com velocidade, e isso vai, o que vai fazendo? Vai comendo a margem desse rio que não tem proteção, então ele vai alargando, ficando cada vez mais raso. Várias vezes nesse trajeto aí de caiaque, a gente percorreu mais ou menos 10 quilômetros, eu colocava o remo assim na água e era meio metro de profundidade. Então, ou seja, é um rio que pede socorro, né? É um rio que clama ali por regeneração e que a gente precisa olhar para ele, porque ele representa, desempenha, além de ser muito importante para o Rio Paraíba do Sul, ele está próximo de várias áreas altamente populosas aqui da nossa população, né? Da nossa região. Essas áreas aí a gente vê o lixo, né? Acumulado com as árvores caídas, muita galhada no rio e acumula esses resíduos dentro do rio. Então, assim, muito interessante observar que um rio desse realmente não tem ninguém olhando por ele, sabe? É uma coisa muito interessante de observar, assim. E eu já tive o prazer de passar perto do Rio Buquira, ali na zona norte da cidade. É um lugar que eu estou sempre por ali, indo para Monteiro Lobato, para São Francisco Xavier. Então, realmente é muito importante esse olhar que o Fabiano teve, que o Regeneração Global teve, com essa região da cidade que não é tão olhada, a não ser quando encharca, né? A não ser quando a enchente vem. Fora isso, o pessoal não dá muita atenção. E o Fabiano vai voltar com a gente em outras oportunidades. Lembrando que toda terça-feira tem o Bora para Sustentabilidade aqui no Bora Vale. O Fabiano vai voltar para falar não só do Rio Buquira, como, claro, para o nosso queridinho da região, que é o Rio Paraíba. Fabiano, muito obrigado pela atenção. A gente vai fazer uma rápida paradinha aqui para tomar uma água. E você já mandou sua mensagem para a gente? Já anotou o WhatsApp? Tá na tela para você aí, 997825407. Anota, manda mensagem e fala o que você achou também dessa viagem tão bacana no Rio Buquira, aqui em São José dos Campos. Volto já. No Grupo Econorte, sabemos que o futuro é construído com escolhas certas. Há mais de 2 décadas, somos referência em qualidade e confiança, através do nosso trabalho com as marcas Ford e Kia. Nossos clientes contam com tecnologia, atendimento personalizado e as melhores condições do mercado. Visite nossas concessionárias Econorte e descubra por que somos líderes em satisfação. Grupo Econorte, com você em todos os momentos. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. Vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Meu bom e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Já está no ar a nova programação da Estéreo Vale. E que programação, hein? Na Estéreo Vale tem o Expresso 1039, para você começar o dia com notícia e boa música. Tem também o Talk Show, com música, comportamento e conteúdo relevante, com Dudu Prado, Lê Garcia e a nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. Na Estéreo Vale tem o Desplugado, com as melhores músicas em versões acústicas. Sintonize 103,9 e confira todas as novidades que a Estéreo Vale tem pra você. Estéreo Vale. Estéreo Vale. A primeira FM e única. Estéreo Vale.
Estamos de volta com o Bora Vale. Gente, o comércio da região espera um aumento de pelo menos 9% nas vendas para o Dia das Mães desse ano, uma das épocas mais importantes do comércio. Gente, 2024, essa comparação já está sendo feita com o ano passado e lojistas de Taubaté estão ainda mais otimistas e projetam um crescimento ainda maior de 20% em média. E para incentivar o movimento, as lojas dos shoppings da cidade estão com promoções, olha só. As vitrines já mostram que o Dia das Mães está chegando e os lojistas estão bem otimistas com essa data. Essa loja de moda íntima feminina está com expectativa de vender mais de 20% na comparação com o ano passado. E para atrair clientes, algumas estratégias foram adotadas. A gente tem kit que vai de R$180, que você consegue dar aí para a mãe um sutiã e mais 3 calcinhas, pijama também. A loja fica nesse shopping de Taubaté. Além das promoções em cada loja, o centro de compras também faz um trabalho para atrair mais clientes. São 2 promoções simultâneas e uma expectativa de 12% de aumento nas vendas. Após o Natal, na data mais importante do varejo é essa, do Dia das Mães. Então a gente tem a promoção de compra e ganhe, que a cada R$350 em compras, o cliente pode estar vindo até o ponto de troca e trocando por um presente de uma linha de cosméticos e perfumaria. E em paralelo ele já está concorrendo também a um vale viagens no valor de R$20 mil. Em todo o país, a celebração deve movimentar 37 bilhões de reais. Os números são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Na região, os dados também são expressivos. Quase 6 bilhões e meio de reais no faturamento deste ano, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. Isso representa um aumento de 9% na comparação com o ano passado. Essa projeção de aumento nas vendas, segundo o Sincovat, se deve a alguns fatores específicos. Dentre eles, o mercado de trabalho da nossa região, que está bastante aquecido. Com mais gente trabalhando, há uma circulação maior de dinheiro na economia, o que favorece o consumo das famílias. Porém, o valor gasto neste ano para a compra de presente de Dia das Mães não deve ser tão alto. A gente acredita que R$170 deve ser esse valor médio que o filho vai comprar ali para a mãe. Não é uma lembrancinha, já é um presente, mas a gente sabe que as mães merecem. De olho nas promoções aí para o Dia das Mães, né? Então, antes da gente encerrar aqui, passa muito rápido o programa, né? Leilane está de volta com a gente, não foi embora ainda não, né, Leilane? Fala aí o que tem durante o dia na programação da Band Vale. Além da nossa programação, começando meio-dia com os donos da bola, Band Cidade, primeira edição, meio-dia e 30. E falando nisso, à 1h da tarde, logo mais 2 da tarde, tem Kátia Fonseca com o melhor da tarde, com dicas de bem-estar, saúde, astrologia, notícias sobre o mundo dos famosos e muita coisa para você acompanhar aqui na tela da Band. E amanhã nós estaremos de volta às 8h15 da manhã. Um beijo para vocês aí de casa. Isso aí, o programa da Kátia começa às 2h30. Leilane, muito obrigado. Até amanhã, a gente se fala amanhã. E eu fico por aqui também, gente. Eu te espero a partir das 8h15. Dá tempo de colocar uma mensagem ainda? Participação do pessoal aqui na tela? Ainda dá tempo. A Juliana, sucesso, Eugênio. Muito bom começar o dia com as informações da nossa região. Um abraço para você, Juliana. Um abração. A Juliana, é Juliana ou não? Tá interrogação ali no nome da Juliana. Mais uma mensagem para a gente encerrar. Maiara Faria com a gente. Abraço, Maiara. Bom dia. Parabéns pela estreia. Estou aqui ligada, acompanhando o programa. Tudo tá muito bom. Muito obrigado, Maiara. Um abraço para você e um abraço para o Herbert também, viu? Já foi? Já deu? Amanhã, então, 8h15 da manhã, eu espero você. A partir das 8h15 até as 9 da manhã. Um grande abraço. É sempre um prazer estar com você. Um grande abraço e até amanhã. Combinado? Tem Bora Vale a partir das 8h15. Tchau, tchau. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte, 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você.